Para a gente começar, vamos falar de Corinthians, né? A gente já prometeu. Será que é crise? Será que não é? Queremos entender o que disse o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, sobre gastos com um cartão. Você vai entender. Pode ir lá. Vasculharam todas as minhas contas, todas as minhas administrações. Todo, vasculharam tudo. Até fatura de cartão de crédito. É isso aí. E hoje foi confirmado. Hoje foi confirmado que era verdadeiro aquele cartão. Eu usei, pessoal, R$9.000. Que eu estava no final de ano, eu tenho conta no Santander, os cartões são iguais. E por um engano, tinha talvez bebido um pouquinho a mais, eu usei o cartão errado. Falha do financeiro na época não ter cobrado. E eu estou agora pagando, já estou repondo o dinheiro no Corinthians. Mas é R$9.000. Era só R$9.000 essa fatura? A fatura é de R$300.000, né? O gasto que não era para ter sido é só de R$9.000. O resto era futebol, um monte de coisa lá do futebol, porque é o mesmo cartão. Era o gasto do hotel, é isso? Foi isso? Não, eu paguei um jantar. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa CNN Esporte, aí onde os comentaristas debateram, né, a entrevista do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, ao portal Léo Dias, né? Mas antes de falar desse assunto que tem gerado aí uma polêmica muito grande nas redes sociais, vamos analisar um pouquinho o jogo do Corinthians ontem, na reestreia do Brasileirão, pela 13ª rodada, perdeu em casa na Neoquímica Arena por 2-1 para o Red Bull Bragantino. O time do Corinthians é um time, infelizmente, né? Eu assisti todo o jogo ontem pela televisão. Achei um time muito lento, achei um time sem alternativa, um time sem criação. O Red Bull Bragantino venceu e mereceu. Venceu e mereceu por quê? Porque acabou envolvendo o Corinthians do início ao fim. O Red Bull Bragantino fez 1-0, mas se tivesse forçado um pouco mais a marcação em velocidade, teria ampliado o placar por 2-0. Porém, o Red Bull Bragantino tirou o pé e o Corinthians cresceu no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, o Red Bull Bragantino era para ter definido o placar, porque estava muito fácil. O meio-campo do Corinthians perdido, as laterais do Corinthians não ajudam, não passa, não apoia. Então o Corinthians foi envolvido em casa. Foi para mim, eu que assisti o jogo do início ao fim, foi uma reestreia frustrante. Frustrante porque você não vê solução no Corinthians. O time é um time que o Fabinho Soldado montou, para mim um time já com a idade avançada, um time cansado, um time que não tem alternativa. E o que me preocupa mais é ver a guerra política no Corinthians, que está acabando com o time dentro de campo, enquanto, para mim, isso é a minha modesta opinião, enquanto não for decidido se Augusto Melo retorna ao poder ou se o Omar Stabile vai continuar, o Corinthians não vai contratar. E essa decisão só vai ocorrer a partir do dia 9 de agosto, ou seja, praticamente ainda falta um mês, ou seja, a janela vai durar aí 54 dias, a maioria do tempo já se passou, porque a Assembleia Geral do Sócio vai acontecer dia 9 de agosto, onde será confirmado, ratificado o impeachment do presidente Augusto Melo, ou se será reconduzido ao cargo. Então, enquanto isso, a gente vai continuar sofrendo ao ver esse time dentro de campo, sem alternativa, sem criatividade. Os nossos problemas são inúmeros. A gente é muito bem servido no gol. Porque essa defesa que nós temos, ontem eu estava analisando o Kaká jogando e o Gustavo Henrique. Cara, esses dois jogadores, eles comprometeram no jogo. Gustavo Henrique, analisa comigo. Deu um escanteio no último lance da partida. E aí, saiu o gol do Red Bull Bragantino. Você viu que no estádio os torcedores já estavam indo embora do Red Bull Bragantino. Eles retornaram porque saíram o gol. Outro erro grotesco, eu sempre falei para vocês aqui no canal. O Kaká é 8,80. Para assistir o jogo do Kaká, você precisa de estar... Se você tiver problemas cardíacos,
precisa estar medicado. Senão você infarta. Kaká, eu ainda vou assim, na minha opinião, não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas o sistema já é ruim. Você dá causa ao sistema, aí acaba acontecendo o quê? O pênalti, né? Porque não foi pênalti, mas o juiz entendeu, foi até o VAR, né? Foi chamado, né? E foi até o VAR e voltou e marcou o pênalti. Mas olha bem pra você ver. Aquela bola que o Kaká levou o pé, ele subiu muito a perna. Quando ele viu que ia fazer o pênalti, ele retirou a perna, mas ele assumiu o risco. Porque aquela bola ele não poderia ir de pé, porque o cara estava chegando de cabeça. Ele teria que ir naquela bola, era de cabeça e não de pé. Quando você levanta o pé naquela altura, você está assumindo o risco de fazer o pênalti. Para mim não foi pênalti. Por quê? Porque ele recuou a perna antes de tocar no adversário. Mas o sistema é péssimo e aí o juiz acabou marcando o pênalti. Eu, sinceramente, o problema do Corinthians não é tático. Dorival ontem escalou melhor que o Corinthians tem. Me fala outro time aí, outro jogador que tinha que jogar. Me fala. Dorival escalou o melhor time do Corinthians. Um sistema de tripé no meio de campo, com Ranieri, José Martins e Carrillo, fechando o losango com Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Romero. Depois entrou o Thales Magno, mas o Thales Magno não tem jogado nada faz um tempo. Escalou o melhor time. O problema do Corinthians não é tático. Dorival escalou certo. Tá faltando o Corinthians. É um mais que joga em velocidade, fazendo ultrapassão das linhas, jogando com linhas avançadas, marcando sob pressão. Um time mais técnico, né? Um time mais técnico. Você vê, tem alguns jogadores do Corinthians que faltam qualidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. Mateuzinho, fraquíssimo. Se nós tivéssemos um lateral direito que apoiasse, passasse, recompunha bem. Não, Mateuzinho é fraco tecnicamente. Você vem na lateral esquerda, Bidu é fraco tecnicamente, né? O Romero é esforçado, mas não tem a técnica necessária para ser titular no Corinthians, né? E o Roberto machucado, né? O André Ramalho tá suspenso. Então o problema do Corinthians não é o Dorival, né? E o treinador tá mantido, a diretoria do Corinthians confia no trabalho, eu também confio no trabalho do Dorival. O Dorival, por onde passou, foi multicampeão, tem sapiência, né? Tem postura para comandar um time da grandeza do Corinthians, porém esse time não foi o Dorival que montou. Não foi. Dorival já fez um pedido para a nova diretoria, contratar zagueiro, contratar lateral, goleiro, meio-campista, atacante. Então ele tem os nomes certos para fazer um time mais forte. Porém, enquanto não for decidida aí essa guerra política do Corinthians, se Augusto volta ou não, vai continuar essa baderna. Infelizmente, o Corinthians precisa de reforçar para fazer o segundo semestre, senão vai correr o risco de rebaixamento do Brasileirão, assim como correu o ano passado e se salvou nas últimas rodadas. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram, não gostaram? Qual que é o problema que vocês têm detectado no time do Corinthians? É falta de técnica? É falta de quê? De comando? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like, deixa a inscrição também. Gente, vamos mudar de assunto. Para fechar o vídeo, vamos falar de uma polêmica. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias aí nas redes sociais, em toda a mídia esportiva, o gasto do cartão corporativo do Corinthians pelo ex-presidente André Sanches, e na época presidente. Para quem não está entendendo, o Andrés acabou aí gastando 9 mil reais do cartão corporativo do Corinthians no Réveillon de 2019 para a virada de 2020. Isso já se faz 5 anos, né? E agora o repórter e apresentador, comentarista, o jornalista, Marco Belo, acabou descobrindo essa fatura desses 9 mil reais. A fatura de 300 mil, mais 9 mil foi gasto pessoal do presidente. E aí, ele foi interrogado a respeito desse gasto. O Andrés disse o seguinte, que tomou uns a mais no final do ano, né? A bandeira do cartão comparativo do Corinthians é do Banco Santander, é do mesmo banco do cartão pessoal dele, e acabou confundindo, né?
E ele concedeu a entrevista para o portal Léo Dias, falou desse assunto, né? E aí o Mano, né, do programa CNN Esporte acabou aí detonando o André Sanches, né? Porque ele, como estava numa festa pessoal, não poderia estar com o cartão do Corinthians. Mano também acabou detonando o Conselho Fiscal, Deliberativo e Conselho de Ética, porque não fiscalizou. Então, Mano chamou aí o André Sanches, de um cara de pau de falar isso, né, nessa entrevista, de um cara irresponsável. E condenou o Conselho Fiscal de Ética, né? Porque como que eles não fiscalizaram o Andrés? Será que são tendenciosos? Será que eles têm lado político dentro do clube? Fiscaliza um e não fiscaliza outro? Porque o Augusto Melo, ele foi fiscalizado. A conta do Augusto não passou, né? Então, o Augusto está sendo fiscalizado. E se eu tiver errado, tem que sair mesmo. Ele foi afastado do clube, porque o Conselho fiscalizou. Mas e por que o Conselho não fiscalizou o André Sanches? Será que são um conselho que tem lado político dentro do clube? Então o Mano perdeu a linha e detonou o ex-presidente aí, André Sanches, chamou ele de Pinóquio, ou seja, de um cara que mente, né? De um mentiroso. Porque o que ele falou na entrevista é algo assim, vexatório, é algo vergonhoso. O cara cometeu um deslize tão grande desse, e hoje a gente entende o porquê que o Corinthians está nesse buraco sem fim, devendo 2,5 bilhões. Porque sai presidente e entra presidente. Todos eles são farinha do mesmo saco, todos eles procedem praticamente da mesma forma, ou seja, cada um que entra onera o Corinthians um pouco mais, depois ele sai e fica nas suas respectivas mansões, né? E o Corinthians passando por dificuldade, o torcedor comprando ingresso caro, o torcedor indo ao estádio, o torcedor apoiando, o torcedor ajudando a pagar a Neoquímica Arena, e esses caras aí, ó, tá nem aí com o Corinthians. Eles não são corintianos. Quem são corintianos somos nós, que lamentamos a derrota, que compramos ingresso caro, que assistimos o jogo, que sofremos na perda. Eles não. Eles querem o quê? Viver de boa, porque a maioria desses caras que tem cargo aí, que não é remunerado no clube, eles entram pobre e saem milionários, morando em coberturas maravilhosas, nos melhores lugares aqui em São Paulo, né? Em lugares que só pode morar cara que são milionários. E são essas pessoas que entram no Corinthians, não tem nada, e sai de lá multimilionário. E o Corinthians, cada vez mais no fundo do poço. É triste, é lamentável, mas infelizmente nós estamos no fundo do poço, se tratando de uma gestão temerária que nós temos hoje, e se tratando de um time que é inqualificado para conquistar títulos de nacional, título internacional. Corinthians conquistou o Mundial em 2012 e eu não tenho essa expectativa a mais por tudo que tem acontecido no clube. Se não entrar pessoas sérias, pessoas competentes que pensem em prol do Corinthians, a gente vai continuar na fila e vendo nossos adversários brilhando, trilhando os caminhos aí de conquistas de mundiais. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho e pedir a todos que nos acompanham no canal, que deixem o seu like para fortalecer nosso trabalho, deixe sua inscrição, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.